Então, o ministro da Economia de viagem marcada para os Estados Unidos para falar sobre o Brasil ser um país confiável para investidores nesse difícil momento da economia internacional. Acompanhe agora sim, Daniel Lian. O ministro da Economia, Paulo Guedes, deu o pontapé inicial a uma série de compromissos em Washington, capital dos Estados Unidos, para buscar investimentos. A ideia é mostrar aos mercados financeiros que o Brasil é um porto seguro para receber capitais. Entre os encontros, o chefe da pasta econômica vai participar de atividades com ministros de finanças do G20. Além disto, estará à frente de conversas com agentes do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e do Banco Mundial. No centro das discussões figura o cenário de estresse da economia global devido aos efeitos da pandemia e da guerra entre Rússia e Ucrânia. A alta no preço do barril do petróleo também é uma das preocupações, assim como a situação financeira de diversos países que se endividaram de maneira intensiva em meio à crise provocada pela Covid-19. As atenções com segurança energética e alimentar em escala global entrarão no foco dos debates. O governo trabalha para colocar o Brasil como uma das soluções para o atual cenário, por ser um grande produtor de commodities, e pretende usar essa posição para ampliar e construir novos acordos. Além disto, Guedes deve conciliar a agenda para se encontrar com investidores privados, banqueiros e empresários. Essa é a sua segunda viagem internacional em cerca de 3 semanas. No fim de março, ele foi a Paris participar das reuniões da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ricardo Salles, é importante essa presença mesmo do ministro, esse lobby, essa conversa com pessoas nos Estados Unidos, empresários sobre investimentos no nosso país. Nosso país é seguro para investidores? É um porto seguro, como disse o ministro? Adriana, o Brasil é muito seguro. O governo do presidente Bolsonaro privilegiou, como deveria ser, a segurança jurídica, a previsibilidade, tanto que as concessões, as rodovias, ferrovias, agora também a parte de hidrovias, enfim, navegação de cabotagem, tudo isso, o leilão do 5G, tudo isso tem sido a demonstração de que o mundo confia nas reformas que o Brasil está fazendo no governo Bolsonaro, em que pese a pandemia. O Brasil foi um dos poucos países do mundo que conseguiu fazer reformas estruturais mesmo durante a pandemia. A lei de liberdade econômica, a autonomia do Banco Central, a própria reforma da Previdência, o marco legal do saneamento. E isso tudo foi aprovado mesmo e apesar da pandemia. O Brasil passou a ser um destino importante de investimentos, é um dos que mais recebeu investimentos nesses últimos 1 ano e meio. O Brasil tem trabalhado, apesar de todas essas dificuldades, para manter o equilíbrio fiscal, né? E o Paulo Guedes cumpre esse papel, que é importante, de ir ao exterior demonstrar isso. Mostrar que, apesar da esquerda militante e parte dela infiltrada na imprensa, que ficam colocando notícias de que o Brasil vai contra a democracia e tudo mais, o que é absolutamente mentiroso. Na verdade, ao contrário, que fazem esse papel são esses que foram falar no Brasil Conference lá fora. O Brasil aqui dentro está muito seguro e tem recebido bastante investimento estrangeiro. Bom, portanto, é importante a viagem do Paulo Guedes. Amanda, qual o peso dessa viagem do ministro? Tiago, ele vai participar principalmente do encontro com líderes mundiais ou líderes da economia mundial, no G20, no FMI, e aí você tem paralelamente tem aquela agenda de encontro com investidores e empresários estrangeiros, o que obviamente é importante. O Brasil, de fato, tem atraído mais recursos estrangeiros, fez isso em 2021, continuou fazendo isso no começo de 2022. Aqui só em janeiro, eu estava até olhando os dados, foram 4,7 bilhões de dólares, né, uma quantia alta, atraída em janeiro, e isso se insere muito no contexto, no cenário mundial, que envolve, por exemplo, a guerra na Rússia e na Ucrânia. A Rússia é um importante mercado emergente, muitos desses fundos, muitos desses recursos saíram da Rússia, foram redirecionados para outros mercados emergentes. Obviamente, você tem essa curva de juros ascendente no Brasil. O Brasil começou a aumentar os seus juros antes que outras economias mundiais, como os Estados Unidos, que deve fazer, o Fed já anunciou que deve fazer isso agora, está um pouco atrasado na sua curva de juros, para usar um jargão econômico. O Brasil começou a fazer isso com antecedência,
com uma certa antecedência em relação às economias mundiais e, com isso, atraem um fluxo maior de recursos estrangeiros. Veja, não é um dinheiro para investimento produtivo, é um investimento principalmente para dinheiro, é um investimento principalmente em bolsa e em renda fixa, porque, de fato, rende mais. A nossa bolsa estava muito baixa, né, comparado com outras bolsas mundiais, ela estava barata. Eu tinha um real muito desvalorizado, tanto que hoje isso se inverteu um pouco, o real ganhou um pouco de valor nesse comecinho de ano, e você tem também uma renda fixa, um retorno muito elevado para os investidores, com a Selic que beira aí 12% ao ano. Então, obviamente, você atrai um fluxo maior de recursos estrangeiros. Agora, o que o ministro Paulo Guedes quer tentar passar, a mensagem que ele quer tentar passar para esses investidores estrangeiros é que, embora em pleno ano eleitoral o governo esteja, assim, abrindo a torneira dos gastos, fez isso com a flexibilização do teto no ano passado, a desmoralização do teto de gastos, com aquela PEC dos precatórios, que autorizou um gasto superior a 100 bilhões de reais, você abriu um puxadinho, como se fosse um teto solar nesse teto de gastos, e também com outros gastos agora em pleno ano eleitoral, né? A gente teve o Auxílio Brasil, que foi parte da PEC dos precatórios, você tem uma série de outras bondades e benefícios que serão dados agora em ano eleitoral pelo presidente Bolsonaro nessa tentativa de reeleição. Essa mensagem que o ministro Paulo Guedes vai tentar mostrar para os investidores estrangeiros. Ele vai ter que explicar também porque o Brasil continua crescendo tão pouco, no ano em que as economias vão crescer muito mais do que o do Brasil, porque o Brasil continua com uma média de crescimento abaixo de outros países emergentes. Cristina não estava concordando em partes com a Amanda. Cris, tornar cada vez mais o Brasil e mostrar isso para o mundo, que é um país bom, que tem um ambiente de negócios internacionais favorável, faz parte, nos leva a um crescimento econômico, a uma retomada desse crescimento? Claro, obviamente, Amanda, Adriana, eu estou levantando a cabeça, balançando a cabeça aqui para as narrativas que a Amanda traz, porque é óbvio que a oposição vai fazer esse esperneio todo, não se conforma com a chuva de investimentos que está vindo para o Brasil, e não é investimento por causa de especulação de mercado financeiro, coisa nenhuma. A gente tem muito investimento entrando na área de saneamento, por causa do dever de casa feito por este governo, que governo nenhum do PT conseguiu fazer antes, ou quis fazer antes, né? Que foi aprovar, negociar com o Congresso e fazer o Congresso entender a necessidade de dar saneamento para a população, água tratada e recolhimento de esgoto das casas. Isso reduz o nível de doenças, os gastos com saúde, melhora a educação, melhora tudo para a população, absolutamente tudo. Só quem quer a população no cabresto é que nega esse tipo de serviço para a população. Investimentos na área de 5G, como que isso não é investimento no setor produtivo? Só quem não quer ver, quer ficar preso numa narrativazinha vazia de que o Brasil não é atrativo, é que fica nessa ladainha. Aí a gente vê aqui o dólar caindo por causa da entrada de investimentos no Brasil e fica dizendo que é por causa de guerra na Rússia, que os investidores estão fugindo da Rússia e procurando outros mercados. Quer comparar o Brasil com outros mercados emergentes e dizer que nós estamos mal? Olha para a Argentina, nossa vizinha aí, indo ladeira abaixo em todos os indicadores econômicos. Por favor, vamos parar de mentir para a população e de enganar e de camuflar. O Brasil está indo bem exatamente se comparado com as economias emergentes, mas também se comparado com economias melhores que a nossa. É só olhar para a Europa, para os Estados Unidos e ver o que está acontecendo.